Bem-vindos! Último assunto nosso conjunto aí dos processos da zona de arrebentação, que é o último tipo de circulação gerada por ondas, tá? Que são as correntes de retorno. Eu separei para o vídeo não ficar muito gigante, né? O outro vídeo já estava com meia hora. Então vamos lá. Última parte. Correntes de retorno. Tá? A gente vai encontrar em inglês essas correntes chamadas de hip currents, tá? Correntes de retorno. O que são essas correntes de retorno? Essas correntes de retorno, elas são fluxos estreitos. Olha aqui o esquema. São fluxos estreitos em direção ao mar. Elas podem ser normais ou elas podem ser inclinadinhas também, podem ser oblíquas, a linha de costa, tá? Que começam dentro da zona de arrebentação, muitas vezes bem próxima à face da praia, tá? E que acabam se extinguindo após, elas se espalham e se extinguem após ao largo da zona de arrebentação, tá? Elas têm uma estruturinha já conhecida, tá? Que a gente pode chamar, ela tem aqui a boca, que é o início dela perto da costa, onde começa o fluxo. O pescoço, que é onde a corrente fica, é a corrente estreita, que está com todo aquele fluxo estreito, que ela ganha velocidade. E aí o que a gente chama de cabeça, que é quando ela atravessa a zona de surf e se dispersa. E aí ela vai perdendo velocidade, tá? Aqui no esquema a gente tem as ondas chegando aqui na lateral e a formação de uma corrente de retorno, que ela tem um fluxo da costa em direção ao oceano, né? Um fluxo oposto ao esperado. Então, olha só, na boca dela a gente tem normalmente existe uma zona de convergência de correntes longitudinais. E aí essa convergência de correntes longitudinais, esse fluxo tem que ir para algum lugar, ele acaba indo em direção ao oceano, tá? É essa convergência que alimenta a corrente de retorno. No pescoço é onde essa corrente ela fica estreita, ela ganha velocidade e atravessa toda a zona de surf até se dissipar lá atrás da zona de surf, na cabeça dela, certo? Então ela é formada por convergência de correntes, de correntes longitudinais, né? Normalmente associadas a variações da altura da arrebentação. Quando a gente tem aquela velha história do setup, né? A gente tem mais setup, menos setup, mais setup. A gente vai ter duas correntes longitudinais convergentes que podem dar origem a uma corrente de retorno, certo? Isso pode ocorrer, normalmente acontece por irregularidades topográficas, né? Tanto da costa em si, né, com aqueles promontórios e baías, ou até mesmo pela conformação dos bancos, né? A gente tem, às vezes, uma interrupção nos bancos, ó, se a gente tem a praia, e aqui é um banco submerso. A gente tem um banco que tem um gap, tem um buraco no banco. Então, a gente vai ter onda quebrando aqui, vai ter onda quebrando aqui, não vai ter onda quebrando aqui. Então, o setup vai estar menor aqui, aí a gente vai ter a formação dessas correntes. E normalmente a corrente de retorno vai passar por esse gap. Esse desenho tá meio estranho, né? Então, quando as barras transversais ou os bancos, eles ficam mais rasos, ou a gente tem bancos maiores com lugares mais profundos, baías mais profundas, a gente também vai ter essa variação na arrebentação que vai poder formar as correntes de retorno, as correntes longitudinais convergentes e as correntes de retorno, né? Ó, observações em campo de correntes de retorno, elas mostram que existe um transporte de água e de sedimento em direção à praia nos bancos e um fluxo em direção ao mar nas baías. Vocês vão entender isso aqui agora. Por exemplo, aqui, ó. Aqui a gente tem a zona de quebra, né, a zona de surf, e aí a gente tem corrente de retorno corrente longitudinal nesse sentido, corrente
longitudinal convergente, o que vai gerar uma hip current, né? Aqui um outro esquema, olha só. Transporte de massa, a gente tem a ondulação chegando, nesse caso, perpendicular, normal à costa, né? Então, a gente tem o transporte de massa, e aqui, ó, a costa naquela configuração de cúspides e baías. Lembram dos cúspides e das baías? Cúspides para frente, baías para trás. Então, a gente tem transporte de massa onshore em direção aos cúspides. Aí a gente tem cúspide aqui, cúspide aqui. As baías são regiões mais profundas, a gente vai ter menos quebra. Então, a gente vai ter corrente longitudinal em direção dos cúspides às baías, dos dois lados. E aí, direção do cúspide em direção à baía, a gente tem corrente longitudinal. Então, a gente tem nas baías convergência de correntes e a formação. Convergência de correntes longitudinais nas baías e formando correntes de retorno. Certo? Então, convergência de correntes longitudinais pode dar em corrente de retorno. Essas correntes de retorno são fluxos em direção ao mar. Elas também são bem importantes no transporte de sedimento em direção ao mar. Tá? Aqui um esquema mais antigo, mas que mostra a mesma coisa. Aqui a gente tem a linha de costa sólida, tá? Aqui a gente mostra que nos cúspides, ó, cúspide, baía, cúspide. Nos cúspides a gente tem uma região mais rasa na parte submersa. Ou seja, a quebra das ondas é mais intensa aqui, porque fica mais raso, mais rápido, né? Então a gente tem... E nas baías a gente tem uma região mais profunda. Então a gente vai ter as correntes vindo dos cúspides em direção às baías, formando as correntes de retorno. Tá? Aqui um exemplinho, era para ser um vídeo, mas eu não achei o vídeo, ficou só... Aqui a gente tem ondas vindo, uma simulação de bancos com uma falha, né, um gap no banco, igual eu tinha falado para vocês, e a formação aqui, ó, a tinta sendo carregada em direção offshore pela convergência aqui das correntes longitudinais e a formação da corrente de retorno. Aqui por conta da variação de setup. E aqui algumas imagens, eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Imagens do Argos aqui do cassino, praia, linha de costa e aqui mar. Em branco, isso aqui são médias de 10 minutos, tá? É local preferencial de quebra de ondas, ou seja, os bancos. Então aqui a gente tem o desenho dos bancos. A gente consegue ver se a gente faz a média de 10 minutos de imagens através das câmeras. Nesse caso, olha só, o banco mais perto da costa estava inteirinho, mas a gente tinha, ó, grandes gaps nos bancos, no segundo banco, no banco offshore nesse caso, né? Muito provavelmente nessa situação a gente estava tendo corrente de retorno associada a esses gaps aqui, tá? Mais batimetria, sempre a batimetria da zona de surf, olha só, a gente tem as partes, dá pra ver onde é mais raso, que é mais, dá pra ver a areia, né? E onde é mais fundo, que tá mais cor da água, aqui a batimetria. E aí, vocês percebam que onde tá mais fundo não tem espuma, não tem arrebentação. Então, muito provavelmente, aqui nesse caso, olha só, rips persistentes. Com certeza tem constantemente rips nesses gaps aqui, tá? Porque a gente tem umas correntes, não precisam ser grandes correntes, mas ó, correntes vindo daqui para cá e daqui para cá, porque aqui tem quebra de onda e aqui não tem, né? Aqui nesse caso também, olha só, um grande canal de rip persistente lá no Havaí. Por conta da variação da batimetria ali na zona de surf, a batimetria dos bancos, né? Aqui, ó, variação da batimetria offshore também, igual eu falei pra vocês, isso aqui acho que é lá no
na Califórnia, aquele canyon, que eu acabei de esquecer o nome, que eu mostrei para vocês na aula de refração, por conta, se a batimetria offshore também fizer com que a gente tenha variação de setup na costa, a gente também pode ter a formação de correntes de retorno. Porque se a gente tiver correntes longitudinais convergentes, a gente pode ter correntes de retorno, independente da batimetria perto da costa. Né? Aí aqui, mostrando, olha só como a gente consegue enxergar a corrente de retorno aqui, só pela espuma e pelo sedimento que ela está transportando para fora. Aqui, olha só, mostrando a instabilidade dos eventos de correntes de retorno. Aqui, nesse caso, no dia 10 de outubro, uma corrente de retorno aqui sem corrente de retorno, na real ela está aqui e tem outra aqui. E aí no dia 31 de outubro ela está numa posição completamente diferente. Ó, aqui, ó, percebam isso aqui são pontos de referência, tá? Essa aqui tá entre esses dois de cima, tá aí aqui em cima. Mas aqui, ó, no dia 31 ela já tá numa posição completamente diferente. Elas podem, a batimetria vai mudando, esses bancos eles são móveis, a gente vai falar sobre isso. Os bancos mudam muito dependendo da dinâmica das ondas que estão chegando. Então, a presença e a posição das hips também vai mudar junto, né? Elas são muito instáveis e difíceis de prever e tendem a ser intermitentes, né? Existem lugares que têm uma formação de hips mais constante, que tem lugares que são sempre vai ter hips, mas a maioria das vezes elas são intermitentes, né? E elas são muito eficientes no transporte de sedimentos ao mar. E as hips, elas são um grande problema de risco costeiro, porque elas são correntes que são fortes e são correntes que vão em direção ao oceano. Então, um desavisado que chegar e for pego por uma corrente dessas, ele vai ser carregado para fora, lá para o fundo, lá para trás da zona de surf. E é um perigo muito grande onde elas são constantes e são fortes, tá? Então, olha só, lugares onde elas sempre existem placas fixas, ou muitas vezes elas são identificadas pelos salva-vidas, são sinalizadas, porque elas são um perigo bem grande para os nadadores, para quem estiver ali se banhando, para o banhista, né? E aí tem as técnicas de como escapar, de como sair de uma hip, como não ser levado lá para fora, né? Porque elas são fluxos estreitos, né? Então, e elas têm aquela direção, aquele pescoço, que é o lugar mais difícil de sair. Então, se você sentir que você está sendo carregado da costa em direção ao mar, perceber que você entrou numa hip, o ideal é o quê? É não fazer muito esforço para não se cansar, né? Tipo, tentar nadar o mínimo possível, mas tentar nadar lateralmente à praia. Para o quê? Para você sair do pescoço e ir para as áreas rasas do entorno, tá? Porque aí, se você for para as áreas rasas, as ondas vão tender a te levar em direção à costa, tá? Mas, de preferência, não entra, né? Não entra numa hip. Avoid rip currents, né? Tenta sempre perceber se tem sinalização, não entrar ali onde está a sinalização vermelha, a sinalização para hip. E também tem algumas coisinhas que a gente pode ver e perceber que existe uma hip ou não. Primeira coisa são aqueles sedimentos em suspensão que a gente viu, que dá para ver aqui, ó, alguns sedimentos em suspensão indo em direção ao offshore. Águas mais profundas ali, visivelmente entre águas mais claras, né, essa variação da profundidade muito nítida. Uma superfície agitada, mas sem quebra de ondas, né? Se a gente tem quebra num ponto, quebra no outro ponto e no meio ali não tem quebra, já fica ligado que ali pode ter uma corrente, né? A espuma sendo levada em direção offshore, esse movimento em direção offshore na zona de surf, na superfície, não é comum, ele é bem específico de corrente de retorno, né?
objetos flutuantes, movimentos, né? Movimentos de espuma, de sedimentos, de objetos, de qualquer coisa em direção ao offshore na superfície, principalmente se não estiver quebrando onda, é bem clássico de presença de corrente de retorno. Tem corrente de retorno no cassino, então se liguem. E aí, só para acabar, as diferenças entre o undertow e as correntes de retorno. O undertow, ambos são fluxos em direção ao oceano, da costa em direção ao mar. Só que o undertow, ele não é um fluxo estreito, ele é um fluxo largo que acontece em grandes áreas. E ele está restrito ao fundo, lembram? Tem segregação do fluxo. Se a gente fizer um corte vertical na coluna d'água, na superfície a água vai estar indo em direção à costa e no fundo a água vai estar indo em direção ao mar. Então a gente tem essa segregação. Também é um risco costeiro, mas é diferente. Ele é causado por aquele retorno da água que foi empilhada pelo setup. As correntes de retorno não. Eles são fluxos estreitos, agora a gente está vendo em planta, tá? Aqui a gente estava vendo em perfil. São fluxos estreitos que vão da praia em direção ao oceano, né? Que cruzam a zona de surf. E se a gente fizer um corte na vertical aqui, o fluxo ele é inteirinho em direção ao mar, tanto na superfície quanto no fundo, tá? Em todo o pescoço dela, o fluxo é todo em direção ao mar. E ele é gerado por convergência de correntes longitudinais que se dá por alternância de gradientes de setup, né? Então, correntes longitudinais convergentes que vão causar essas correntes de retorno. Tá legal, pessoal? Então, vamos ficar por aqui. Isso mesmo. Tomara que vocês tenham entendido. Tirem suas dúvidas. Essa parte da matéria é uma parte super extensa, cheia de coisa nova que vocês nunca viram. Não é tão simples, né? Quanto depois de muito tempo a gente vendo, a gente acaba entendendo isso. Mas leiam a apostila. Quem se interessar, dá uma olhada no livro, tem muita informação. Para quem gostar da parte física mesmo, das equações, das deduções, tem tudo muito bem explicado no livro que eu coloquei para vocês. Mas pelo menos, mesmo que você não esteja tão interessado assim, pelo menos leia a leitura obrigatória. Tem que ler a apostila, tem que ouvir a aula para vocês conseguirem internalizar um pouquinho disso. Às vezes vai ser legal ler mais que uma vez, ver a aula mais que uma vez, dar uma olhada na apresentação, porque é um conteúdo complexo e extenso, né? Mas é um conteúdo muito importante. Isso faz parte da formação de vocês aí como oceanólogos, vocês têm que saber como é que funciona, tá? Então, tomara que vocês tenham entendido. Se não entenderem, me perguntem, postem no fórum. Fiquem bem, até a próxima.